Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Sou Frei Demétrios e vamos fazer mais um laboratório da alma, tentando sobreviver nesse mundo caótico. Vivemos tempos difíceis e parece, se você já percebeu, parece que a estupidez humana está aumentando e aumentando muito. E esse é o nosso assunto de hoje, a estupidez humana. E já fizemos um vídeo sobre o fanatismo. E quando olhamos o fanatismo, o fenômeno do fanatismo nos espanta. Um tema articulado diretamente com o fanatismo é este tema sobre a estupidez humana. Quando moleque, nós tínhamos um amigo que ele sempre causava muita confusão e ele sempre tinha algumas ideias que eram ideias muito fora da realidade. E ele tinha o costume de estragar nossos eventos. Se tínhamos uma festa, ele brigava na festa e estragava a festa. Se estávamos num retiro de silêncio, ele fazia muito barulho e estragava o retiro. E se alguém estava sendo promovido, ele fazia questão de atrapalhar a vida dessa pessoa. Recentemente, descobri que esse amigo nosso lá do passado, ele aderiu ao nazifascismo. Ele agora faz parte de um grupo neonazista. E os neonazistas, eles pregam, como o nazismo, eles pregam a superioridade da raça ariana. As pessoas brancas, para eles, são superiores aos de outras raças. E eles causam muita segregação, causam muitos problemas, e esse nosso amigo, ele abraçou mais este grupo, mostrando assim a sua estupidez. É chato falar isso, mas toda pessoa que abraça o nazismo é um estúpido, e você tem que prestar atenção nisso. Ele é um estúpido. Então vamos tentar entender a estupidez humana. Por quê? Para nós aprendermos a lidar com esse tipo de gente e para nós não sermos estúpidos. E aí então, meu amigo e minha amiga, vou estar utilizando um pequeno texto. As leis fundamentais da estupidez humana, do historiador e economista Carlo Cipolla. Carlo Cipolla, ele foi um grande professor de história econômica na Universidade de Pávia e na Universidade de Berkeley. E ele publicou muitos e muitos livros de economia, ele estudava profundamente a economia na Idade Média, ele é um grande especialista em Idade Média. E ele então pesquisou muito a economia na Idade Média. E ele também tinha uma habilidade muito grande de escrever, e ele tem um livro que é muito divertido, que é muito legal, chama Alegre, mas não muito, que é um livro que estuda as relações econômicas da Idade Média, e ele trabalha isso com muito humor. E paralelo, ou melhor, juntamente com este livro, ele tem um pequeno ensaio chamado As Leis Fundamentais da Estupidez Humana. Então, Carlo Cipolla, ele com esse pequeno livreto, esse pequeno ensaio, ele consegue esclarecer muitas coisas de uma forma muito satírica, de uma forma muito alegre. Ele consegue desvendar os segredos da estupidez humana. E ele nos faz pensar muito. Então, vamos dar uma olhada numa pequena palavrinha dele. Por exemplo, os estúpidos são mais temíveis que a máfia, do que o complexo militar industrial ou do que a Internacional Comunista. Eles são um grupo desorganizado, sem um líder ou norma. Mas apesar disso, eles agem em perfeita harmonia, guiadas por uma mão invisível. Com um sorriso nos lábios, como se estivesse fazendo a coisa mais natural do mundo, o estúpido aparecerá no calor do momento, para estragar os seus planos, destruir sua paz, complicar sua vida e trabalho, fazer você perder dinheiro, perder tempo, perder bom humor, perder produtividade. E tudo isso sem malícia, sem remorso e sem razão. Estupidamente.
Então isso aqui é um pequeno trecho deste livrinho, As Leis Fundamentais da Estupidez Humana. Vou estar deixando na descrição, aqui na descrição deste vídeo, vou estar deixando o link para quem quiser adquirir este pequeno livreto, tá bom? Este pequeno livreto. Então deixarei aqui o link, tá bom? Muito bem. Então eu queria falar com vocês sobre isso. Então, as leis da estupidez humana. Vamos tentar entender isso, tá? Então, a primeira lei que Carlo Cipolla estabelece é a seguinte: sempre e inevitavelmente cada um de nós subestima o número de indivíduos estúpidos que circulam pelo mundo. Nós achamos que são poucos os estúpidos que circulam pelo mundo. Ele fala que sempre nós achamos que é pouco, mas são muitos, tá? São muitos. Existem pessoas estúpidas, isso não é novidade para nós, tá? Mas o autor do texto lá, o Cipolla, ele estava convencido de que nós subestimamos seu número e influência em nossas vidas e na vida de nossa sociedade. Ele afirmou que qualquer estimativa numérica provavelmente será subestimada. Então, por exemplo, ele vai dizer assim, olha, é suficiente pensar, por exemplo, naquelas pessoas que classificamos como inteligentes, mas que de repente começam a se comportar de maneira tola, de maneira estúpida. Ou basta sair para a rua para ver quantas pessoas insistem em nos impedir, sem nenhuma razão aparente além da estupidez. Então, por exemplo, nós, aí no nosso tempo, né, nós sabemos de todo o perigo que tem o coronavírus, mas terão pessoas que vão fazer questão de não usar máscara, colocando a nossa vida em risco. Vão ter pessoas que vão fazer questão de ter o máximo de contato com as pessoas, colocando a nossa vida em risco. E por quê? Simplesmente pela estupidez. A segunda lei que o nosso amigo Cipolla apresenta é a seguinte: a probabilidade de uma determinada pessoa que ela seja estúpida é independente de qualquer outra característica da mesma pessoa. Então, repetindo, a probabilidade de que uma determinada pessoa seja estúpida é independente de qualquer outra característica da mesma pessoa. Então, Cipolla, ele estava convencido que a estupidez é uma característica quase que genética. Ele considera que a estupidez é distribuída em todos os círculos da sociedade em uma proporção igual. Então, entre ricos e pobres, teremos a mesma porcentagem de estúpidos. Entre pessoas inteligentes e ignorantes, teremos a mesma proporção de estúpidos, o mesmo percentual. Entre pessoas indígenas, brancas, negras, asiáticas, teremos a mesma porcentagem de pessoas estúpidas. Entre pessoas ateias e pessoas religiosas, a mesma quantidade de pessoas estúpidas. O Cipolla, ele vai citar um estudo que ele fez na universidade, analisando ali as figuras que compõem a universidade. Então ele falava dos vigias, dos outros funcionários, dos alunos e dos professores. E ele identificava que nesses 4 grupos as pessoas estúpidas se davam na mesma proporção. Com isso ele quer dizer que a estupidez é democrática. Ela pega todos os grupos em igual proporção. Então você vai encontrar o quê? Você vai encontrar pessoas de círculos elegantes que são estúpidas. Você vai encontrar pessoas trancadas em mosteiros que são estúpidas. Você vai encontrar padres que muitas vezes são o quê? Estúpidos. Vou encontrar políticos que são estúpidos. Em igual proporção, em igual percentual. Ok? Então lembrar isso, homens e mulheres também se dará na mesma proporção, tá? A estupidez.
Então, para Tipola, isso é muito interessante, para Tipola, a estupidez é democrática. Ela atinge a todos na mesma proporção, tá bom? A todos os estratos da sociedade, na mesma proporção. Então não existe aí tal grupo é estúpido, tal grupo não é. Não, há pessoas estúpidas em todos os grupos. Isso explica muitas vezes, a pessoa chega para mim e fala assim, mas Frei, como que essa pessoa da igreja pode ser tão estúpida? É porque a estupidez é democrática, ela é distribuída em proporção igual para todos os grupos, tá bom? Então isso que o Tipola nos chama atenção para a segunda lei. Aí vem a terceira lei é a lei de ouro, tá? A lei de ouro dessa análise do Tipola sobre a estupidez humana. Uma pessoa estúpida é aquela que causa dano a outra pessoa ou grupo, sem, ao mesmo tempo, obter um benefício para si mesmo ou mesmo causar prejuízo. Repetindo, uma pessoa estúpida é aquela que causa dano a outra pessoa ou grupo, sem, ao mesmo tempo, obter um benefício para si mesmo ou mesmo causar prejuízo. Então, bastante atenção para isso, bastante atenção. Olha, ele está chamando a atenção para que a pessoa estúpida, ela causa prejuízo aos outros, mas não ganha nada com isso. E muitas vezes causa também prejuízo a si mesma. Tá? Então aqui, ele vai colocar para a gente 4 grupos diferentes de pessoas aí, tá? Primeiro, os ingênuos. Os ingênuos são aqueles que provocam um resultado negativo para si mesmos em benefício dos outros. É a pessoa que acaba se sacrificando para que o outro tenha, então, um resultado positivo, tá? Ele vai falar do inteligente. O grupo inteligente é aquele que provoca um resultado para si, um resultado positivo para si mesmo e para o outro, para as outras pessoas. Então, o inteligente é aquele que consegue agir de tal maneira que ele provoca um resultado positivo para ele e para o outro, tá? Ele vai colocar um terceiro grupo que é o grupo bandido. O grupo bandido é aquele que provoca um resultado negativo para o outro, tendo para si mesmo resultado positivo. Traduzindo, ele age pelo benefício pessoal. Ele sai no lucro com o prejuízo do outro. Então quem age assim, quem age prejudicando o outro para ter lucro pessoal, essa pessoa está no grupo do bandido. E o último grupo, o grupo 4, que aqui é o mais importante no nosso caso, é o grupo do estúpido, o grupo estúpido. O estúpido é aquele que provoca um resultado negativo para si mesmo e para as outras pessoas. Então esta é a terceira lei. O estúpido, ele causa o prejuízo para os outros, não ganha nada com isso e muitas vezes esse prejuízo que ele causa para os outros também causa um prejuízo para si mesmo. E vai falar que você não conhece pessoa assim. Pessoa que é capaz de prejudicar o outro sem ter nenhum lucro com isso. Nós conhecemos pessoas assim. Bem, essas pessoas são aquelas que nós chamamos de estúpidos, tá? Então, olha, o autor do livro, o Tipola, ele não considerou a estupidez humana como uma questão de inteligência, de intelecto, mas sim uma falta de inteligência relacional, inteligência com as pessoas, uma relação com as pessoas. É parte da ideia de que, ao nos relacionarmos uns com os outros, podemos obter benefícios e proporcionar benefício aos outros, ou, pelo contrário, podemos causar danos e prejudicar os outros. Uma pessoa estúpida, então, é aquela que prejudica os outros e muitas vezes a ela mesma. Então, essa é a pessoa estúpida. O comportamento da pessoa estúpida é um comportamento irracional. É difícil de entender. Mas é provável que você se lembre de mais de uma pessoa que bloqueou o seu caminho, gerando dificuldades, frustrações, preconceitos, prejuízos, mesmo que essas pessoas não tenham ganho nada com isso. Segundo a teoria da estupidez humana, há pessoas que suas ações elas não apenas causam danos aos outros, mas causam danos a si.
Essas pessoas, então, que causam o dano ao outro, sem ganhar nada, mas ainda de não ganhar nada, causam prejuízos a si mesmo, nós chamamos de super estúpidos. Super estúpidos, tá? A quarta lei. Aí vem a quarta lei. A quarta lei é a seguinte: pessoas não estúpidas sempre subestimam o potencial destrutivo das pessoas estúpidas. Pessoas não estúpidas sempre subestimam o potencial destrutivo de pessoas estúpidas. Nós muitas vezes achamos que as pessoas não estúpidas, elas subestimam as estúpidas. As estúpidas causam destruição. As estúpidas causam prejuízo. E quando uma pessoa estúpida alcança o poder, sai de baixo. Sai de baixo. De acordo com Tipola, esquecemos continuamente o perigo que as pessoas estúpidas representam. Ele diz que as pessoas estúpidas são perigosas e infelizes porque pessoas razoáveis acham difícil imaginar e entender o comportamento estúpido. Geralmente quem não é estúpido não entende quem é estúpido. Não dá para entender uma pessoa estúpida. Por que a pessoa vai ter prejuízo próprio prejudicando o outro? Não dá para entender isso, não é? Mas o estúpido age assim. Lasca com o outro, lascando-se a si próprio. Geralmente, então, o ataque do estúpido nos surpreende. E mesmo quando sofremos, achamos difícil organizar uma defesa racional, porque o ataque em si, ele carece de racionalidade. Subestimando seu poder, permanecemos vulneráveis e, portanto, à mercê de sua imprevisibilidade. Nós não entendemos a pessoa estúpida e quando essa pessoa estúpida tem o poder, ela acaba com a gente e a gente tem dificuldade de reagir porque nós não entendemos o porquê ela faz isso. Podemos cair no erro, gente, de pensar que uma pessoa estúpida só pode causar dano a si mesma, que somos imunes às ações das pessoas estúpidas. Não, gente. Com esse pensamento, confundimos a sinceridade com a estupidez. E acreditando que somos invulneráveis, baixamos as nossas defesas e aí nos tornamos vítimas das ações estúpidas. Tá? Quinta lei. A quinta lei é a seguinte: a pessoa estúpida é a pessoa mais perigosa que existe. Olha só, gente. A pessoa estúpida é a pessoa mais perigosa que existe. Todos os seres humanos estão incluídos em 4 categorias fundamentais: o ingênuo, o inteligente, o malvado ou bandido e o estúpido. A pessoa inteligente sabe que ele é inteligente. O malvado está ciente que ele é mau. O ingênuo está imbuído de sua própria sinceridade. E o estúpido não sabe que é estúpido. Isso merece repetição, tá, gente? Isso merece uma repetição. O inteligente sabe que é inteligente. O malvado sabe que ele é mau. O bandido sabe que ele é bandido. O ingênuo, ele está cheio de sinceridade, então ele percebe a sua ingenuidade. No entanto, o estúpido não tem consciência de sua estupidez. Ele não sabe que é estúpido. Isso contribui para dar maior força, eficácia à sua ação destrutiva e devastadora. O estúpido não é inibido pela autoconsciência. Ele não é inibido pela autoconsciência. A gente gosta de falar assim, o superego da pessoa estúpida não bloqueia o seu ser. Ele não tem filtro que segure a estupidez de um estúpido. Por isso, então, o estúpido ele não é inibido pela autoconsciência. Então, é assim que ele vai descrevendo, Tipola vai descrevendo, a quinta lei, a pessoa estúpida é mais perigosa. E olha, gente, Tipola também nos adverte que algumas pessoas estúpidas geralmente causam apenas danos limitados. Mas há outras que causam danos terríveis. Então tem pessoas estúpidas
que causam danos limitados e tem pessoas que causam danos terríveis. Não apenas a um, dois indivíduos, mas para comunidades, para sociedades inteiras. A capacidade de ferir de uma pessoa estúpida depende da posição de poder ou autoridade que ela ocupa na sociedade. Quanto mais alto o grau de poder dessa pessoa na sociedade, maior será a capacidade destrutiva dessa pessoa. Então, um lavrador trabalhando na roça, ele pode ser inteligente, ele pode ser bandido, ele pode ser ingênuo e ele pode ser estúpido. Se ele for estúpido, ele vai causar poucos danos como lavrador. Mas suponha que essa pessoa é, por exemplo, o prefeito de uma cidade. Se ela for o prefeito de uma cidade, ela vai causar dano para a cidade inteira. Se ela é o governador de um estado, vai causar dano para o estado todo. Se é o governador de um país, vai causar danos para o país e para vários países no mundo todo. E assim por diante. Então, quanto maior é o poder da pessoa estúpida, maior será a destruição causada por ela. Ok? Então, aí as 5 leis e os 4 grupos aí de pessoas. Tome muito cuidado com a estupidez humana. Creio que esse assunto a gente deve voltar um pouco mais para frente, porque tem muita coisa para falar ainda, tá bom? Mas espero que esse vídeo tenha ajudado você de uma forma clara, espero que bem-humorada, de lidar com essa realidade. Compreender um pouquinho sobre a estupidez humana, tá bom? Desejo a você um grande abraço em Cristo Jesus e que o Senhor sempre nos acompanhe e nos liberte de toda estupidez. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.